Olá, galerinha, bom dia, tudo bem? Eu sou Lívio Portugal, proprietário do Canil Vila Paris. Alguns de vocês já seguem a gente pela internet, pelas redes sociais, né? E por solicitação de algumas pessoas, e também já era uma atividade da faculdade, eu sou estudante formando em medicina veterinária. E alguns amigos vêm perguntando por que o uso da alimentação natural está em alta. Na realidade, a gente também, eu sou criador de American Bully, Bulldog francês e Pit Monsters. Os Bulldog franceses desde 1998, e os American Bully iniciamos em 2013. E por final agora a gente conheceu e está apaixonado por uma nova raça, que são os Pit Monsters. E na necessidade de fazer uma alimentação mais balanceada, uma alimentação com a proteína mais rica, uma alimentação bem direcionada, começamos a estudar sobre a alimentação naturais para os cães, né? Com as alimentações naturais tem diversas dietas. Mas, como em tudo na vida, precisamos estudar e além de só saber qual é o alimento certo, errado, a gente deve entender como surgiram os cães. Os cães são descendentes dos lobos na maioria dos estudos, todos já que vem acompanhando a sinofilia sabem. Os cães descendentes de lobos na pré-história, eles se aproximaram dos homens porque foi uma troca de interesse mútua. O que foi que aconteceu? Os homens, por sua vez, tinham nos lobos, que na sua história foram se transformando e gerando descendentes que hoje nós chamamos de cães. E curiosamente, como surgiu o cão de estimação, né? Os cães de estimação surgiu por uma troca de interesse. Os cães, eles perceberam que ao estar ao lado dos homens, daqueles caçadores, coletores, eles tinham o alimento em fácil acesso, porque junto àqueles homens haviam as sobras das caçadas, as sobras das churrascadas, as sobras das reuniões, festas, e assim do que surgia pós aquela comilança das famílias nas tribos, das famílias nas aldeias. E os homens, por sua vez, no caminhar da pré-história até aqui também, surgiu que ao ter aqueles lobos, os cães, no transcorrer do tempo, era uma forma de estar protegido, de ter uma companhia, de ter uma audição melhorada a quilômetros, porque esses animais anunciavam a presença de estranhos, a presença de outros animais, nocivos ou não, que estavam chegando, né? E esses animais viraram verdadeiros parceiros dos seus tutores na época. Trazendo para a nossa realidade, os homens foram tendo aqueles animais e, com toda a sua inteligência, percebeu que todos os animais que chegavam não eram iguais. Esses animais tinham tendências diferentes, tinham porte físico diferente, tinham aptidões diferentes. Com a evolução do mundo, a evolução das coisas, a evolução do próprio homem como ser vivo, ele viu que havia necessidades também de acasalamentos para fazer uma seleção genética. Porque essa seleção genética deveria iniciar pelas aptidões, em seguida pelo porte físico, porque tínhamos naquela época já cães que tinham aptidões para caça, cães com aptidões de pastoreio, cães com aptidões de guarda,
e outros que simplesmente ganhavam o amor da família e ficavam como cães de companhia. É claro que a alimentação de um cão que trabalhava o dia inteiro não poderia ser igual o cão de companhia que ficava no sofá, ficava entranhado na família, no dia a dia do descanso, no dia a dia da labuta doméstica. O cão que trabalhava tinha uma necessidade nutricional maior. O cão que caçava uma necessidade maior. O cão com porte físico mais pesado, mais robusto, teria que comer mais do que um cão de porte pequeno, porte mediano. E desta maneira foram se estudando após a seleção genética, que foram dando ênfase em acasalar animais de mesmo porte físico, em acasalar animais com a mesma necessidade nutricional, em acasalar animais de acordo a cada perfil, a cada dia a dia. Trazendo para o dia a dia da nossa convivência com animais e a alimentação destes, o que é que a alimentação natural, a alimentação já se propunhava, né, se demonstrava que ela teria que ter uma dieta direcionada. Uma dieta para um animal até 10 quilos, que só ficava dentro de casa, era uma coisa. Um animal de 40, 50 quilos, que ia para a lida com seus tutores, era outra alimentação. Percebendo assim, mesmo que sem sentir, sem saber, aqueles tutores já estavam se tornando sinófilos, porque eles já estavam estudando uma maneira de fazer seleção genética, já estavam estudando uma maneira de nutrir estes animais de acordo com suas necessidades. E agora o que é que vem ocorrendo? Ele ia nutrir o animal de acordo com algumas dietas que se faziam, cardápios, né? De acordo com a necessidade. Um cão que ia correr o dia todo atrás de alimento junto com seu proprietário na caça, ele precisava mais energia. Um cão robusto, ele necessitava mais proteína para poder fazer a manutenção de músculos. Porém, ele também teria que entender do animalzinho dele, que ele passou a ser o macho alfa daquela matilha, né? Porque ali o homem começou a ser o macho alfa, porque ele é quem provia o acasalamento, ele provia o que ia fornecer de alimento, ele é quem separava por idade, por altura, por tamanho, por peso, ele quem separava por condições especiais, porque assim como na humanidade, nasce entre os cães o deficiente, o especial por causa de uma visão, o especial por uma pata, por um problema morfológico, o especial que tem um lábio leporino, algo que requer uma atenção maior, os alérgicos, os preguiçosos, os mais enérgicos. Então, percebidamente, os tutores começaram a estudar a alimentação de acordo para cada classe, para cada perfil de animal, para cada perfil de cães. Durante este período, ainda arcaico, sem a presença de tantos veterinários, eles iam fazendo da melhor maneira, que ia havendo um animal mais musculoso, ia havendo um animal com pelo mais brilhante, com mais disposição. Só que com o passar do tempo e trazendo para os dias de hoje nós temos médicos veterinários nutricionistas empenhados em desenvolver a alimentação natural de acordo com o perfil de cada cão. Ele vai fazer uma alimentação para filhote, uma alimentação para adulto, uma alimentação para fêmea, uma fêmea lactante, uma fêmea gestante. Ele vai fazer alimento para um cão sênior, para animais acima de 7 anos. Ele vai desenvolver uma alimentação para animais que não podem comer qualquer proteína, qualquer levedura, qualquer legumes, qualquer cereal. Então ele vai entender
o perfil de cada animal e cada necessidade. Assim vai ser montada as dietas. O médico veterinário, ainda na sua expertise, em todos os seus estudos, ele juntamente com criadores, com outros médicos, vai fazer diversos laboratórios, né? Eles vão estar atuando, montando cardápios, montando menu. Em todos teremos a presença da proteína, a presença do carboidrato e das fibras, a presença da gordura. Na montagem do cardápio, o próprio médico vai botar como proteína aves, peixes, mamíferos, derivados destes, como o próprio leite, o próprio ovo, como também as vísceras. Nos legumes e verduras, frutas, ele vai desenvolver estudos para que os animais possam absorver da melhor maneira cada nutriente, cada mineral, cada vitamina. E também vai estudar o que pode ser tóxico, o que pode estar contaminando, o que pode estar intoxicando o animalzinho, o que pode estar desencadeando uma alergia, como também a proteína, algumas proteínas. Tem cães que têm resistência e predisposição a algumas alergias de acordo a cada proteína ou a cada alimento em si. O médico veterinário vai estar desenvolvendo todo esse laboratório, todas esses cardápios, essa dieta balanceada para uma longevidade do nosso animal, para ele ficar com um aspecto de acordo ao padrão de cada raça, o aspecto padrão de acordo com o dia a dia dele, como a gente falou agora há pouco, se ele é um animal sedentário, um animal de atividade física moderada, ou se ele é um animal de alta performance. Então assim vai ser desenvolvido os cardápios, desenvolvido também o menu mensal, semanal ou o que seja. As gorduras que nós utilizamos durante esses cardápios pode ser óleo, a base é óleo de coco, óleo de borragem, óleo de peixe, banhas de outros animais, como muitos locais usam, a banha do suíno, a banha do próprio frango, a banha do bovino, etc. Né? A alimentação natural nos remete a pensar que sejam tudo cru, seriam tudo sem condimentos, seriam tudo que não houvesse a presença da industrialização. A alimentação natural ela pode ser crua ou cozida. Isso vai ser feito de acordo a cada dieta. E também assim, o alimento natural tem gerado hoje para o nosso país uma fonte de renda, uma fonte de estudo muito grande. É diversificado os meios de vivência e também tem aberto portas para médicos veterinários se desenvolver com especializações, mestrados, doutorados. Está cada dia trazendo novidades nesse mercado. Hoje nós que estamos no Nordeste ainda não temos um mercado em grande escala. Ele ainda está muito restrito, tímido na realidade, mas vale a pena quem tem interesse se aprofundar mais. Hoje, a região sul e sudeste já tem laboratórios testando cardápios para uma alimentação balanceada, já tem empresas com médico veterinário nutricionista, engenheiros alimentares presentes para fazer as quentinhas como se fossem restaurantes de comida caseiras para os animais, com o seu delivery, entregando dentro de camisa, entregando em porta a porta nas casas de quem está procurando uma alimentação natural para seu animal também. E a presença dos engenheiros alimentares e dos médicos veterinários nutricionistas nessas empresas tem ajudado, junto aos outros médicos clínicos, a manter uma alimentação personalizada, de acordo a cada necessidade de cada animal. Se ele é um animal que tem uma doença renal, uma
uma doença crônica, se ele tem uma cardiopatia, uma gastrite, uma pancreatite, se ele é um animal que demonstra alergia de pele ou uma restrição até gastro, então as dietas são montadas de acordo ao perfil de cada animal. Se é um animalzinho que é idoso, que está ali com problema urinário ou não. E também vai ter aquele animal que está precisando receber uma alimentação rica em nutrientes, que é para melhorar a performance, que é para melhorar a reprodução, para ter uma melhor quantidade de músculos. Então, esse é o grande ganho da alimentação natural. Fazer uma dieta dentro do perfil de cada peludo que está nos acompanhando. Então, a alimentação natural ainda vem para controle de obesidade, vem para o controle do ganho que o castrado tem ganhado muito peso. É uma busca muito grande hoje pela família brasileira, é castrar os animais que não são direcionados para a reprodução ou que apresentem alguma deformidade, algum problema morfológico, alguma anomalia. E a alimentação natural hoje é uma explosão, tanto financeira como a população tem abraçado, porque é um investimento. E se for colocar lado a lado com os produtos industriais, acaba tendo uma economia. Porque se nós observarmos um cãozinho de 10 quilos, vou dar um exemplo, trazendo para minha vivência enquanto criador, eu uso para os animais de pequeno porte ainda e por enquanto, a Premier, como vocês estão vendo, que é uma parceira nossa há mais de 10 anos, e utilizo para um cãozinho de 10 quilos, uma média de 200 gramas de ração. Hoje uma ração super premium, 200 gramas desta ração vai ficar em torno, o quilo em torno de 35, 200 gramas, uma média de 7 a 8 reais. Dia. Se você for fazer a alimentação natural do seu cão, já balanceada, dentro do que o médico veterinário está propondo, falar em valores médios, um cãozinho de 10 quilos ele vai comer 400 gramas de alimento cru, balanceado e direcionado para o seu dia a dia. Uma pesquisa realizada por alguns estudantes da Universidade Federal de Minas Gerais, eu estava lendo um destes sites aí, não me recordo agora se foi o cão verde ou se for o animal natural. Um cãozinho de 10 quilos ele vai gastar de 50 a 70 reais mês na região sul-sudeste. Esse é um valor mediano de acordo, porque quem monta a sua dieta é um médico veterinário nutricionista, porém de acordo com as condições do seu bolso também. Se você colocar que ele gastou 70 reais mês, alimentando 2 vezes, 200 gramas pela manhã, 200 gramas pela tarde de alimento natural, ele vai gastar R$ 3,50 a R$ 4 reais em cada turno. Com ração. Com ração ele vai gastar de R$ 3,50 a R$ 4 reais cada turno, né? Dando 100 gramas pela manhã e 100 gramas pela tarde. Com o alimento natural, corrigindo, com o alimento natural, o tutor vai gastar R$ 70 reais por mês. Ele vai estar gastando uma média de R$ 2,30 por dia, fazendo uma alimentação natural com aquele cãozinho de 10 quilos. Então, tem economia, tem ganhos de longevidade, porque você vai fazer uma dieta direcionada, tem um ganho de energia de acordo ao dia a dia do animal. Vamos evitar doenças, vamos evitar obesidade, vamos evitar doenças crônicas. No mercado nós vamos encontrar a dieta BAF. A dieta BAF, ela propõe alimentar 100% seu cãozinho com a dieta crua,
pode ser vendido já em vácuo congelado. E também a dieta cozida, que vai estar incluindo tudo que na crua, só que de forma... Então, como a gente estava conversando, a dieta cozida leva um diferencial porque alguns grãos de cereais e algumas leguminosas só terá interesse para um animal se ele for fazer uma harmonia com outras proteínas, com outros óleos e também ao cozinhar, um exemplo, o arroz, o grão de bico, etc. É que ele vai ter a sua função na nutrição, né? Ele cru provavelmente vai ser indegustável. Existem muitos sites disponíveis para quem tiver interesse em fazer a pesquisa antes de iniciar a alimentação natural. É claro que indico a todos que procurem um médico nutricionista. Eu sou aluno, como eu falei para vocês, de medicina veterinária e ainda assim tive o prazer de ser auxiliado por professores na faculdade, como o professor Maical e outros professores também. Fui buscar muitas informações, sabe, sobre alimentação natural para nutrir os meus pit monsters das melhores maneiras. Estes são cães com a média de 50 quilos. Vocês podem imaginar que come um pouco mais, né? Come bem. E sempre levar em consideração que a alimentação natural, como qualquer tipo de alimentação, requer as boas práticas de limpeza, as boas práticas de manejo, de higiene e segurança. Todo alimento requer o maior cuidado possível. Requer estudo, mas requer, acima de tudo, higiene. Desde já agradeço e fica atento aos nossos próximos vídeos. Estaremos falando também sobre reprodução animal.